Qual é a diferença de vírus e bactéria? É uma boa pergunta para a gente começar esse bate-papo. Uma primeira coisa, uma bactéria é uma célula, né? Uma célula mais, vamos dizer assim, mais primitiva, que a gente chama até de procariota. Ela não é uma célula igual às células que nos formam, que são eucariotas. Mas, então ela sintetiza, ela tem energia, ela tem uma série de processos bioquímicos que ocorrem dentro dela. Um vírus não é nada disso. O vírus basicamente é um material genético protegido por uma capa de proteína que às vezes você ainda tem ali uma gordura por cima. E quando esse material chega numa célula, seja uma bactéria, seja uma célula nossa, por exemplo, ele passa a controlar aquela célula. Uma capa de proteína? Uma capa proteica, uma proteína, né, que protege aquele material genético e às vezes você tem ainda um pouco de gordura, dependendo do vírus, né, na superfície dele também, algumas moléculas de açúcar, que vão fazer esse processo de interagir justamente com a célula. Então os vírus eles infectam tanto células de bactéria, como bactérias, né, células procariontes, como também células eucariontes. Mas elas não são os mesmos vírus, né? Existem os vírus de bactéria, os vírus de células iguais às nossas, e existem vírus de vírus, inclusive. Então a situação é mais complexa do O que você negócio imagina. é punk. Tu já Vírus pensou, de já? vírus. Minha nossa. Vírus. Eu sempre tive uma curiosidade, né? Eu sempre tive uma curiosidade em relação ao antibiótico, né? Eu não sei se é sua área de domínio, mas, por exemplo, o vírus se combate com antibiótico? Então, o antibiótico ele é feito para bactérias, porque ele vai atuar em cima de algum processo de replicação das bactérias. Você tem alguns estudos que, às vezes, se você tem um efeito em paralelo a isso. Por exemplo, alguns vírus eles precisam ser cortados na superfície dele para que eles consigam infectar melhor as células. E esse processo acaba, às vezes, sendo feito por bactérias que também estão juntas. A gente não consegue isolar, né? Dentro do nosso corpo, você vai estar também com bactérias e com vírus, né? Você não vai ter só vírus ou só bactérias. E, às vezes, nesse processo, eles acabam interagindo. Então, pode ser que, por conta disso, você tenha algum efeito. Mas eles não são feitos para os vírus. E qual seria a medicação que se combate o vírus? Para alguns vírus, você tem os chamados antivirais. Então, isso é muito bem estudado, muito bem embasado cientificamente, por exemplo, para o HIV, né, para o vírus da imunodeficiência humana. Então, existe um coquetel de anti-HIV que são antivirais. Eles vão agir especificamente em processos relacionados à replicação dos vírus. Isso é um negócio interessante, né? Porque assim, tudo vai evoluindo, né? A ciência vai evoluindo, graças a Deus vai evoluindo. E, assim, eu não sou da área, né? Somos curiosos. Somos curiosos. Mas assim, pelo que parece, hoje a pessoa que tem o HIV, esse tipo de vírus assim, o tratamento, eu não sei se pode chamar de tratamento, ele é algo extremamente eficaz. Parece que não é isso que vai ser mais o problema da pessoa. Ela vai tranquilo. Isso é completamente diferente do que a gente tinha na década de 80, né? Quando uma pessoa recém-diagnosticada com HIV, ela estava realmente condenada a poucos anos de vida. Depois, quando se começa a terapia, inicialmente era chamado monoterapia com um antiviral, né? Na época ficou muito famoso o AZT, que era uma droga para isso. Mas rapidamente se viu que os vírus evoluem muito rápido, tá? Principalmente vírus que têm como genoma RNA e não DNA. Então, e aí o HIV é um exemplo desse. E aí quando você entra com monoterapia, rapidamente selecionava vírus que eram resistentes. E depois não tinha mais o que se fazer. Então hoje não se trata, já há muitos anos, não se trata com monoterapia, sim uma terapia combinada, porque você diminui a chance de resistência se você tem várias drogas atuando de maneira diferente naquele paciente. Pô, bacana.